Muito boa noite a todos, caros amigos do grupo de estudos. São 20 horas. Gostaria de agradecer em primeiro lugar ao convite amigo do grupo através do Mauro, dizer a todos que hoje nós trazemos a mensagem, convite para que seja objeto das nossas reflexões, da qual nós estamos tão necessitados. Com muita simplicidade, com muita singeleza, nossa pretensão hoje é falarmos um pouquinho sobre o tema esperança. Enquanto vamos chegando, os companheiros, gostaria de cumprimentar Flávia Nunes, Sueli Sanches, aos companheiros que estão chegando, muito boa noite, votos de muita paz e alegria. Obrigada, Sueli, pelo carinho. Peço desculpas já de antemão, caso haja algum barulho aqui de fundo. Nós temos aqui na nossa casa uma cachorrinha que ela acha também que ela é palestrante, talvez seja mesmo, e ela gosta também de participar. Mas nós queremos, antes de começar a nossa fala, mais uma vez, agradecer, envolver, né, nos nossos pensamentos, os corações queridos que passam pelas nossas mentes, muitas vezes em momentos de aflição, em momentos de dificuldades, como nós, né, como outros amigos, familiares, rogando a espiritualidade superior que nos envolva, que adentre em nossos lares, nos quartos dos hospitais, nas dependências onde esses corações queridos ou nas dimensões onde esses corações queridos possam estar, a fim de que sejam todos envolvidos nas vibrações amorosas dessa noite que chega, a fim de que essas horas sejam refazentes, iluminadas, inspiradoras, para contemplar, né, os nossos questionamentos, as nossas dores, a fim de que nós possamos usufruir do bálsamo da vida maior, né? Nós costumamos dizer, nosso grupo de estudos, lá no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, que a espiritualidade nos ajuda escandalosamente, de maneira ininterrupta, né, em função da grande misericórdia da providência. Boa noite, Lúcia, boa noite, Élcia, boa noite, Flávia, novamente, que assim seja, né? Muito bem, meus queridos. A nossa proposta hoje falar falarmos do tema esperança, e eu gostaria de iniciar a nossa fala começando por iniciar, né, através de um poema. Eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de arte, acredito que seja ela um instrumento da divindade para nos tocar a alma, para sintetizar muitas vezes os nossos pensamentos que sem um talento artístico, né, se encontra sem a arrumação que a arte traz na música, na poesia, na pintura, enfim. E boa noite, Mauro. E eu gostaria, nem sempre eu faço isso, mas eu gostaria de abrir a palestra de hoje com um poema da Maria Dolores, nossa querida Maria Dolores, chamada Canção da Esperança. A nossa ideia é, então, abrir a nossa fala com a poesia, na medida das nossas possibilidades, fazermos comentários e depois seguirmos um roteirinho preparado para a nossa explanação. Considerando sempre que nem sempre nós temos o leme da explanação. Muitas vezes a gente imagina que vai abordar tópicos ou assuntos e nem sempre eles saem da forma que imaginamos, porque, e exatamente porque, e isso é muito bom, o nosso estudo, a nossa exposição é a soma do nosso psiquismo, né? E também permite, claro, a intervenção dos amigos espirituais. Então, a nossa rogativa é que a nossa fala possa ser útil aos corações que aqui vêm ou que depois assistirão ao nosso vídeo, contemplando a necessidade particular de cada um.
Então, vamos à Canção da Esperança, escrita por Maria Dolores, que diz, através da mediunidade bendita, abençoada e imensurável de Chico Xavier, que diz assim: Canção da Esperança. Sofres sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Mas embora sem força a que te arrimes, não te detenhas nem te desanimes. Outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança. Outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido, fita o charco onde está. Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza, e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Assim, a querida amiga, a poetisa Maria Dolores, se vale da mediunidade do nosso querido Chico para nos trazer essa belíssima mensagem. E nós, selecionando diversas mensagens pertinentes ao nosso tema, encontramos Casimiro Cunha, encontramos Emmanuel na sua série exegética enorme, né? Que se traduz nos livros que nós costumamos falar, nos livros de página, mas é uma série exegética porque a exegese é a ciência que interpreta as escrituras. E Emmanuel faz dessa série de livros uma interpretação das Escrituras quando ele inicia cada página exortando um versículo. A maioria do Novo Testamento, em função até mesmo de nos trazer a interpretação do Evangelho de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, diversas vezes trazendo as exortações do Velho Testamento, que ali se encontra o link, né, um entrosamento muito mais profundo do que nós imaginamos, assim também nos diz o benfeitor Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele faz uma análise sobre o valor do Velho Testamento, dizendo que nós ainda estamos distantes de compreendermos o entrosamento que há entre o Velho e o Novo Testamentos. E nessa série exegética nós temos diversas mensagens em Palavras de Vida Eterna, em Vinha de Luz, em Caminho, Verdade e Vida, a respeito desse tema e também dos temas correlatos, tá? Como eu estou fazendo a transmissão pelo celular, às vezes o nome me foge aqui na tela, então eu quero também dar boa noite à Ruth, à Rosa, a Maria Ruth, a Mabel e a outros companheiros que eventualmente tenham entrado aqui e que eu não tenha lido os nomes. Muito bem. Buscando trabalhar essa riqueza de mensagem da Maria Dolores, até mesmo para que a gente não perca essa essência e depois teremos a oportunidade de explanar um pouquinho mais a respeito de outros aspectos em torno, né, desse tema. A, a autora, ela inicia a sua fala dizendo assim: sofres sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Vejamos que nós somos conhecidos da espiritualidade superior por esse roteiro de provas e de expiações. Essa mensagem não é uma mensagem de 2021 nem de 2020, quando nós estamos ostensivamente transpondo uma etapa da nossa encarnação, segundo a companheira Magali lá do Leôncio, muito provavelmente a mais importante fase dessa nossa encarnação,
testemunhando um momento, né, em que toda a família humana é acometida num denominador comum pandêmico, além das cruzes particulares, coletivas das circunstâncias onde vivemos, sociais. Então, é sabido pela espiritualidade, é sabido por nós, não obstante o nosso esquecimento, né, das questões objetivas, mas no íntimo, certamente nós temos o sino das leis da consciência, que nós estamos numa peregrinação que exige de nós o transpasse de diversos desafios. Logo, independente da pontualidade, da contemporaneidade da mensagem com relação a este momento que nós estamos vivendo, a espiritualidade vem em uníssono nos dar mensagens de bom ânimo, como assim fez o nosso mestre quando ele nos recomenda: não se turbes o vosso coração, né? No mundo tereis aflições, não se turbes o vosso coração, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Ele nos convida a ter bom ânimo e nós depois vamos buscar, dentro das nossas possibilidades, passar por esse aspecto dessa fala do Cristo. Mas todos nós, é verdade, embora a espiritualidade saiba, né, que a casa planetária que nos acolhe nessa encarnação acolhe espíritos imperfeitos, embora a reencarnação nos dê a possibilidade de conviver com grandes almas que, se libertas do corpo físico, não estarão vibrando na mesma sintonia que nós, porque já superaram, né, as diversas etapas da evolução do ser espiritual, mas que, por misericórdia, por bondade, por virtudes conquistadas exatamente por isso, vêm à Terra conviver conosco, né? Passar uma mensagem geral, ser um benfeitor num núcleo familiar de dificuldades, enfim, nós temos essa possibilidade através da reencarnação. Mas também é certo que nós vivemos um período de muitas dificuldades, testemunhando dores muito pungentes, especialmente com muitas perdas, entre aspas, com muitas separações que nos impõem a vida através de tantos aspectos, incluindo o aspecto pandêmico que estamos vivendo, nos forçando a encarar a transitoriedade da matéria, muitas vezes de uma maneira muito amarga, ou mesmo enfrentando circunstâncias advindas da situação atual, não necessariamente implicando em desencarnações, mas em mudanças, né, das nossas situações que antes estavam se estruturando ou devidamente estruturadas, mas que agora enfrentam a circunstância de uma desconstrução para certamente serem refeitas, né, ou remodeladas ou repensadas. Então, o Maria Dolores nos fala, né? Sofres a pressão de amargas crises, atravessas momentos infelizes, qual se andasses por sendo estranha e má. E aí ela recomenda que, muito embora sem força, a espiritualidade reconhece a nossa fraqueza, a nossa pusilanimidade diante de circunstâncias adversas. Ela diz: muito embora sem força que te arrimes, não te detenhas e nem te desanimes. E eu já vou dando um spoiler aqui da fala, que é muito difícil, nós vamos repetir isso daqui a pouco, é muito difícil a gente conseguir seguir a orientação da autora ou dos benfeitores que falam nessa mesma essência da mensagem. É muito difícil a gente acreditar que a gente não deve desanimar se nós não tivermos a perspectiva da imortalidade. A imortalidade é um dos vetores que mais justifica e fundamenta a mensagem de esperança para nós. Segue Maria Dolores falando na outra estrofe o seguinte: se caístes na estrada, ergue-te e lida, levanta e trabalha, opera, se movimenta, não fique estagnado. Esse é o recado de Maria Dolores. Se caíste na estrada, então todos estamos fadados a cair. Todos estamos ainda na esteira do erro, porque se imperfeitos somos, o erro vai fazer parte da nossa experiência. Quando nós conseguimos diferenciar
que aquela experiência errônea, equivocada, provoca o mal, e nós deliberadamente assim voltamos a praticar, aí nós estamos praticando o mal. Mas quando nós, numa senda evolutiva e, portanto, ainda imperfeitos, experienciamos algo e nos equivocamos, à medida que nós sintetizamos essa experiência e não repetimos, nós não incidimos. Então, ela fala aqui do cair, até mesmo, né, do cansaço, que mais tarde ela vai falar isso também, e Chico também dizia, né, eu estou cansado, mas eu não estou desanimado. Então ela diz: se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer, isso é muito importante da gente tecer algumas considerações, é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. O trabalhar, né, uma das leis morais da vida, significa uma ocupação útil. Ocupação útil, isso é trabalho. Toda vez que nós nos movimentamos despendendo a nossa energia com uma finalidade útil, nós estamos trabalhando. Então, nós vemos que a mensagem evangélica do Evangelho de Jesus, ela é muito mais profunda e muito maior do que qualquer status social ou estruturação padronizada por nós, seres humanos imperfeitos, né? Espíritos imperfeitos, que vamos traçando as nossas regras sociais e muitas vezes vamos relegando atividades nobres, dignas e úteis a uma esfera em que não se inclui o pensamento de que isso significa trabalho. Não é verdade. Trabalhar é ocupar utilmente o nosso tempo e despender a nossa energia com essa finalidade. E ela recomenda trabalhar e esquecer. Depois ela vai falar mais tarde também do perdão. E nós muitas vezes confundimos a questão do perdão com a questão do esquecimento, né? O perdoar não necessariamente é o esquecer. Perdoar é lembrar sem a mágoa que nos atém a uma vibração inferiorizada de ressentimento, de doença energética, de descompensação e equilíbrio. O esquecimento recomendado aqui, muito provavelmente, diz respeito a pensar que tudo vai passar, porque ela diz: o tempo a servir tudo renovará. Então, quando nós, que estamos numa trilha evolutiva, que temos ainda muito caminho pela frente, não nos iludamos, achando que vamos sair dessa encarnação perfeitos. É muito difícil que isso aconteça. Não é impossível, se formos, por acaso, algum espírito missionário de grande luz, que já não se ressente de nada, que tudo perdoa, que a todos ama, aí provavelmente não teremos dificuldades com isso, mas a maioria de nós temos essa dificuldade. Temos a dificuldade, inclusive, com a prática da caridade, porque a caridade vai incluir benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. E nós queremos muitas vezes, sinceramente, nós temos essa intenção sincera, mas nem sempre é fácil o esquecimento e o perdão. Mas a recomendação unânime da espiritualidade amiga é que isso não nos aprisione. É que o acontecimento da queda, do equívoco, do erro, ou até mesmo de sofrermos alguma injunção por força da ação de alguém, e o que implica dizer que nós não somos vítimas da vida, como a benfeitora Joana de Ângeles fala no mundo, há injustiças, mas não há injustiçados, portanto a providência divina é muito maior do que qualquer atitude de livre-arbítrio, ainda que infeliz. Nós não devemos, né, embora tenhamos as nossas limitações para isso, mas é muito importante que a vigilância se faça nas nossas vidas, a fim de que a gente logre êxito, ainda que progressivo, né? Se não for pleno, ainda que esse êxito seja progressivo, ou seja, a gente vai conseguindo aos poucos, a gente vai disciplinando aos poucos, até conseguir criar o hábito. Então, ela recomenda trabalhar e esquecer é a grande lei da vida. Não obstante as nossas dores, que não estão sendo ignoradas, não estão sendo por isso minimizadas, não estão sendo ridicularizadas absolutamente. Mas a recomendação é: opera, trabalha, age
não fique estagnado em momento algum e esquece no sentido, transponha essa dificuldade, transponha esse obstáculo. Essa é a grande lei da vida, tudo se renovará, tudo vai ser aprendizado, tudo vai ser sintetizado de uma outra forma, né? Os amigos espirituais dizem: a dor é como o grão de areia que vai machucando o molusco, e isso leva tempo. A natureza nos mostra que tudo leva tempo, né, para maturar, para semear, para frutificar, tudo tem o seu tempo, a sua estação. O livro Deuteronômio, no Velho Testamento, fala, entoa lindamente, né, um poema bíblico sobre isso, sobre a questão do tempo, da nossa necessidade de tempo para maturar as experiências. Então, a gente precisa acreditar que, se tudo passa, ainda que haja equívoco, também haverá perdão, né? Pedro escreve: o amor cobre a multidão dos pecados. Tudo se renovará, tanto para nós quanto para aqueles com quem temos dificuldades, né? O expositor Rossandro Klingen, ele fala isso. O perdão virá para todos. Pensa no seu pior inimigo. Ele também será agraciado com o perdão da vida. Então, nós precisamos sair da nossa infância espiritual, sair da nossa infância emocional, para pensarmos no processo evolutivo do ser espiritual. E isso, sob a perspectiva da imortalidade e sob a perspectiva da evolução, é que se torna factível e justificável o nosso tema de hoje, que é esperança. Como nós podemos ter esperança se a nossa crença é nihilista, se a nossa crença é de que tudo acaba com a desencarnação? Ou então que nós estaremos fadados a um destino, né? E isso tem um porquê, porque todas as religiões cristãs, elas acreditam em alguma coisa depois da morte, mesmo que seja, né? Para os nossos irmãos católicos, por exemplo, a existência do paraíso é uma ilustração que nós podemos trazer. Para os nossos irmãos protestantes, de uma forma muito simples, naturalmente, a nossa exposição não se esgota nessas palavras, né? Acreditam num momento de juízo final, onde dali serão estabelecidos os destinos conforme a vida que se levou. Então, não deixa de ser uma crença em algo depois, mas elas também não resguardam a perspectiva, né, de um aprimoramento, de uma continuação, inclusive de um retorno para novas experiências, que é o que a doutrina espírita nos traz como a perspectiva da imortalidade e da evolução. A gente não é só imortal, né? Desencarna e continua vivo num destino imutável. A gente desencarna, continua vivo e continua evoluindo, refazendo as experiências, aprimorando, transmutando as energias, transmutando os nossos sentimentos humanos de raiva, de inveja, de ressentimento, de medo, de ódio, em coisas melhores. Respeito ao próximo, né? Tolerância, até que isso seja pleno e se transforme em amor, que é a mensagem essencial do Cristo. Avançando um pouquinho na mensagem da Maria Dolores, ela diz o seguinte, nos recomenda o seguinte: o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança, outro dia virá. Então, todos nós estamos também, né, suscetíveis a chorar, a lutar e a cansar. É humano isso. É do nosso estágio evolutivo. Mas não nos detenhamos aí, né? Isso não nos define propriamente, nós temos as condições de erguimento. E aí ela continua, nos recomendando: olha o tronco podado, amplamente despido, ou seja, a árvore que sofreu uma poda, um corte, foi ceifada, né? Está despida da sua potência de folha, de flor, de fruto. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido, fita, olha o charco onde está.
Às vezes nós temos situações e circunstâncias tão adversas que parece que não teremos futuro, não teremos uma renovação, não teremos esperança. E aí ela diz: mostram por fora a mágoa que os encerra, porque está ferido, está machucado, está magoado, está agredido. E aí ela continua: mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Como nós somos essencialmente espíritos imortais, nós não temos como negar que, mesmo quando há perdas, mesmo quando há feridas, mesmo quando nós temos que desapegar, né, seja do que for, nós continuamos pulsando. A vida continua pulsando em nós porque nós somos criaturas de uma causa primária, de uma inteligência maior, do amor que João Evangelista registra no seu livro Deus é Amor. Então, ela nos fala que diante de todas e quaisquer adversidades, ela nos recomenda: olha a mensagem da sua essência, olha a mensagem por dentro, guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Após a poda, após a mágoa, após a ferida, forças se renovam, revitalizam e a vida continua e nós continuaremos na vida, no corpo ou fora do corpo, saudável ou com o corpo doente, até mesmo com as modelações do pensamento ainda equivocadas sob a ótica cristã, mas que nós vamos transmutando. O evangelho que nós conhecemos muitas vezes 10 anos atrás, ou um ano atrás, na infância, e agora estamos na fase adulta, é um evangelho já elaborado pelas experiências da vida. Quando nós vamos ler ou reler o mesmo parágrafo de um capítulo, num outro momento, nós já temos uma condição de fazer uma leitura melhor, mais aprofundada e mais amadurecida. E aí ela segue na mensagem, já finalizando, dizendo: desse modo, igualmente, alma querida e boa, essa expressão é muito típica de Maria Dolores, né? Alma querida e boa. Carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza, e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Eu pensei tanto em outros textos para trazer, mas é um de cada vez, né? Para que a gente também não deixe essa mensagem enfadonha. Lembrei do poema de Castro Alves, em Parnaso de Além Túmulo, quando ele vai falar, né, a mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos, e ele vai falar da reencarnação. Lembrei de outros temas de Emmanuel, outras mensagens, que depois, em outras oportunidades, a gente vem, né, através de outros corações também, expor, porque é uma única mensagem, da qual nós temos a limitação das nossas possibilidades e do tempo cronológico para expor de uma forma plena. Então, vamos fazendo em pedacinhos. Mas ela diz: desse modo, igualmente, carrega a própria cruz, ou seja, você está na circunstância necessária pela qual ou pelas quais todos passamos, né? Todos vamos passar por desafios, por lutas, por dores, e é muito importante que nós possamos ouvir outras vozes, termos a empatia, sabermos que não estamos sozinhos nessa peregrinação, nessa caminhada. Então ela recomenda carrega a própria cruz, porque o Haroldo Dutra, nosso companheiro, né, esse expositor brilhante dos nossos dias, ele fala que Jesus ensinou 100%, ele testemunhou, melhor dizendo, 100% do que disse e do que não disse. Então, na própria peregrinação do Cristo ao Gólgota, carregando a cruz, ele estava ensinando que o caminho na terra era de crucificação. Como Joana de Ângeles fala, não há cristianização sem crucificação. E aí, isso muitas vezes passa por uma ideia de que o espírita é aquele que evoca o sofrimento, é aquele que está ligado ao passado. Não, a gente pode até, como espírita, no movimento espírita, passar por essa fase de pensamento, de sentimento e de conduta. Mas, pelo contrário,
A doutrina espírita vem nos apontar, já que ela traz na sua essência a mensagem de Jesus e vem se basear na sua principiologia, Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências e comunicabilidade dos espíritos, e através disso todo o nosso ponto de vista muda, o nosso paradigma muda, nós temos uma mensagem que nos alça voo para o futuro. Não é à toa que Allan Kardec nomina a última parte do Livro dos Espíritos das esperanças e consolações. E é muito interessante nós enfatizarmos que nós temos uma vertente, né, judaica, quando Moisés ele vem fixar parâmetros de justiça social e individual, parâmetros de ética na circunstância temporal e cultural onde viveu, preparando a vinda do Cristo, né? Diversas religiões, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, vêm evocar a importância do momento presente, né, com a sua função importante da gente situar o pensamento, viva o presente. Se você estiver lavando uma louça, lave a louça. Não lave a louça pensando que você tem que lavar a roupa, né? Não lave a louça achando que você tinha que estar fazendo uma outra coisa. Viva o momento presente. Isso nos ajuda muito a situar. Mas Jesus vem trazer a canção do futuro, principalmente à guisa de exemplo, ilustração, e talvez seja a mais importante ilustração do mestre, quando ele vem entoar o Sermão do Monte, né? Que é um grande código de esperança. O bem-aventurado é aquele que, através das circunstâncias e das experiências terrenas, né, de olho no valor do passado que Moisés fixa nesses parâmetros, e ele é muito responsável por essa cultura de transmissão da oralidade, né, transmissão da cultura através da oralidade. Através das circunstâncias do presente, nós vamos construindo um futuro. Nós vislumbramos que tudo se encadeia, né? E a entoação, a canção do Sermão do Monte, é Jesus dizendo que a nossa semeadura com mansuetude, né, com sede de justiça e com tantas outras características trazidas nas bem-aventuranças, misericórdia, brandura, vai nos alçar à condição de plenitude no futuro. A nossa grande alforria é a conquista da bem-aventurança, a pureza de coração, quando o puro de coração é bem-aventurado, porque verá a Deus, ele entenderá através da pureza de coração, a divindade. Então, conhecendo-nos, Jesus sabia que para isso nós teremos e temos, né, que peregrinar no solo da terra diversas vezes, em outras moradas, mas que estamos fadados a essa conquista através de uma conduta. Quando nós falamos, por exemplo, que Moisés ele veio fixar parâmetros de igualdade, parâmetros de fraternidade, parâmetros de ética, né? E que muitas vezes nós, infelizmente, estudamos tão pouco essa parte da nossa história. Tem uma ilustração muito interessante que a lei mosaica, ela previa, quando a gente fala da justiça, né? E a justiça social e a justiça individual, sob a ótica cristã, ela ainda não está devidamente implementada na Terra, né? Faltando ainda bons passos da família humana para isso. Nós vamos trazer também como ilustração as obras de André Luiz, mas é muito interessante, historicamente falando, quando a gente vislumbra como era a codificação da lei mosaica na questão da distribuição dos recursos. E eu não sabia, através dos estudos a gente toma conhecimento que o plantio, né, que era uma das principais fontes de sobrevivência, era feito da seguinte maneira: havia a demarcação dos terrenos das famílias na forma quadrada ou retangular, como até hoje é usual, e a lei determinava
que o dono daquela terra poderia plantar em toda a extensão da mesma, né, dentro da sua demarcação. Portanto, a semeadura podia contemplar toda a área de terra que aquela família dispunha, mas a colheita, e a lei determinava isso, a colheita tinha que se fazer de uma forma circular. E fazendo a colheita de uma forma circular, sobravam as pontas, porque a produção das pontas ou daquilo que você colhesse caísse de sua mão, porque a lei dizia que se você colhesse uma espiga e ela caísse de sua mão, você não podia pegar. Era destinada a quem nada tinha. Olha que coisa interessante, né? Havia ali um preceito de fraternidade, de olhar para o outro, de equilíbrio, de oferta de recursos mínimos e básicos para aquele desvalido em alguma circunstância, por enfermidade, por falta de recurso, por velhice, por exemplo, pela falta de forças suficientes, pela viuvez, né? Pela ignorância, pela escassez, enfim, não não perecesse pela falta de recurso. E nós vamos vislumbrar essa estrutura proporcionalmente falando, em nosso lar, né? Quando André Luiz toma conhecimento de que nessa colônia espiritual, que Clarencio diz, né? Aqui não é o céu, como quem diz, não é o paraíso. Nós somos uma estância de recuperação dos espíritos que aqui chegam. Mas já era uma colônia com que proporciona muito mais bem-estar do que outras regiões, né? Perturbadas e perturbadoras, enfim, os umbrais, etc. Então, em nosso lar, André Luiz toma conhecimento de que a todos os espíritos acolhidos em nosso lar é destinado o recurso do alimento e da vestimenta. Aí, Clarencio, se não me engano, ou Lísias, me faltou agora a referência precisa, vai informar que até mesmo para os espíritos ociosos, então vejamos, né? Cabem espíritos ociosos em nosso lar, né? Seja pelo espectro de razões cabíveis. Mas aqueles que já tomam a atitude do trabalho, da tarefa, existe a remuneração dos bônus hora. Inclusive, se a tarefa for mais difícil, existe bônus hora diferenciado para os espíritos. E aí, através desse angariar de recursos que se dá por retribuição ao trabalho desempenhado, a família pode ter uma propriedade, pode ter a sua casa, né? Delimitado lá pelas regras estabelecidas pelos próprios ministros, dirigentes da colônia nosso lar. Então vejamos que coisa interessante e que conteúdo importante para que a gente possa inocular no nosso pensamento, transmutando aos nossos sentimentos essas informações que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, na vertente mosaica, nós temos ali o passado apontando essas demarcações, né, em que as leis, o Sinai, é a metáfora, como diz Haroldo Dutra também, dessa. Ele diz que o Sinai é a metáfora. Eu até anotei aqui o Sermão do Monte e a metáfora da justiça nas relações humanas, né? Assim diz Emmanuel, Haroldo Dutra, que vai fazer menção a isso. Jesus, por sua vez, ele vem fixar o nosso voo para a espiritualidade superior, né? Ele vem falar da transcendência do espírito para dizer o seguinte: olha, essa é uma etapa importante da vida de vocês, né? Tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e após essa vida, né, há toda um universo que pulsa, o meu pai trabalha sempre e eu trabalho também, né? Bem-aventurado aquele que, então, naturalmente, ele não demarcou o tempo de ninguém. Jesus, em momento algum, ele vai dizer que nós não temos mais condições de elaborar, de conquistar uma virtude. Às vezes ele adverte que aquela hora
seria a melhor hora para fazer a escolha, como ele fala para o moço rico, né? Que vai escolher a corrida de bigas, e aí ele diz que naquela noite Deus iria requisitar a sua alma. Então, caso ele fizesse uma escolha diferente, ele poderia, inclusive, prosseguir nas lidas terrenas, como acontece conosco muitas vezes, né? Quando nós, através das escolhas felizes ou infelizes, dilatamos ou encurtamos as nossas experiências, que não necessariamente é ruim pela desencarnação. Às vezes a desencarnação é exatamente a libertação. Nós temos uma história próxima, né, de amigos queridos que nós conhecemos durante a nossa mocidade e que é uma família que nos recebia com muito carinho no período de carnaval e o patriarca dessa família, né, ele foi num feriado até o seu estabelecimento e iria fazer uma viagem com sua esposa, mas antes da viagem ele falou: eu preciso passar, né, na fábrica para ajustar alguma coisa, alguma pendência lá. E indo até lá, ele foi mexer numa peça muito pesada e a peça acabou tombando sobre o seu corpo e ele desencarnou ali, né? Foi uma comoção muito grande, é, desencarnou e a família ficou, a família, os funcionários, a cidade, enfim, foi uma desencarnação muito marcada pela situação trágica, né, daquela desencarnação, daquele desenlace. Passou um tempo, e depois os benfeitores amigos, né, noticiando sobre o seu estado, já desperto, bem, refeito, né, nos, nos passou a mensagem da grande misericórdia que foi aquele acidente. Porque na programação original daquela encarnação, aquele senhor ia sofrer um acidente na viagem e ficaria provavelmente 10 anos, né, em estado limitado do corpo, acamado, aguardando o burilamento dessa experiência para libertar-se do corpo físico. Então vejamos, né, como o nosso ponto de vista muda, como a nossa ótica se modifica com a perspectiva da imortalidade, da programação da espiritualidade superior e também da programação evolutiva. E isso se deu, essa desencarnação se deu de uma forma que ele não precisasse estar atado ao corpo físico já debilitado pelo acidente, por conta das boas ações que praticou durante toda a sua vida. Ele havia suplantado a sua programação, né? E tinha conseguido essa carta de alforria. Muitas vezes, nessa ótica, ou fora dessa ótica, melhor dizendo, há uma dificuldade muito grande de nós entendermos isso. Mas a doutrina espírita que ilumina o nosso pensamento e nos liberta dessas limitações, né, nos faz alcançar essa perspectiva com a resignação necessária. O que é muito importante, meus irmãos, e que vale muito quando nós falamos do esperançar, e nós temos também dois lados aí dessa moeda quando nós falamos da esperança, é que quando nós falamos de imortalidade, esse é um tema tão importante de nós prestarmos atenção, porque na verdade a gente acredita, até porque é a melhor das perspectivas, né? Imortalidade. Mas a grande questão é a nossa dificuldade entre acreditar e vivenciar a imortalidade. Nós muitas vezes acreditamos na imortalidade, mas nós não vivemos como seres imortais. Nós continuamos vivendo como seres mortais, como se tudo fosse acabar amanhã, né? E muitas vezes temos dificuldades no aproveitamento das lições que a vida nos traz, seja no campo das renúncias, do burilamento moral, dos esforços, das questões que nos dizem respeito ao conhecimento, à aplicação do conhecimento que nós temos, que os benfeitores falam. A intelectualidade na Terra, ela tem uma única função, a de iluminar os caminhos dos semelhantes, né? E nós temos, todos nós, um quinhão de talentos, seja em que área for. E muitas vezes nós fazemos desse quinhão um ninho de prepotência, um ninho de vaidade, um nicho também, né? Que frutifica ações nossas que não necessariamente nos auxiliam
nessa tarefa de iluminar os caminhos, de fazer da nossa vida, né, um frutificar de bênçãos. E esse é o outro lado da moeda que gostaria de trazer. Qual seja, nós estamos falando de esperança, para que a gente não perca a esperança, mesmo diante dos desafios pelos quais estamos passando agora. Mas o outro lado é o seguinte: ainda que as circunstâncias da vida nos sejam muitas vezes difíceis, nós precisamos lembrar, né? Não devemos jamais esquecer que para estarmos aqui, alguém avalizou a nossa experiência, né? Nós só estamos aqui porque algum espírito assinou o nosso aval. Assim como André Luiz, né, para esse recolhimento em nosso lar, teve a intervenção da sua mãe. Assim como para Margarida, no livro Libertação, Gúbio foi, né, intervir na cadeia que se fazia até ela de grandes e tenazes obsessões. Até mesmo no resgate de Gregório, Matilde de Canossa interveio para que ele fosse resgatado. De modo que é muito importante que a gente lembre que se há uma expectativa nossa em relação à espiritualidade, há uma grande expectativa da espiritualidade em relação ao que estamos fazendo aqui, né? Como diz também, já repeti, né, o nome do nosso companheiro que nos ajuda também trazendo essas mensagens, que é o Haroldo Dutra, ele fala como vamos pensar como que nós vamos olhar nos olhos daqueles corações que avalizaram as nossas experiências na Terra? O que teremos ou o que já temos para dizer a eles, caso já sejamos chamados, né, a essa prestação de contas, ou a esse encontro, ou a esse reencontro? Então, eles também depositam esperanças em nós. Por mais difíceis sejam as circunstâncias das nossas encarnações, não percamos de vista que nós temos uma programação. Em o livro Os Mensageiros, André Luiz nos lembra, ressalta e frisa, principalmente no que tange a tarefa da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, que a doutrina espírita sistematiza, naturaliza e traz, né, como uma grande fonte redentora para nós, seja através da mediunidade sutil ou ostensiva, não importa. Ele vai dizer quantos fracassos dos espíritos que programam muitas vezes durante 10, 20, 30 anos uma encarnação, trazendo na sua pauta atividade mediúnica para o bem, para a iluminação dos semelhantes e fracassam, né? Seja pela atuação equivocada, onde resvalam no campo das vaidades, seja pela própria negligência para com a faculdade mediúnica. De modo que trazer também essa ótica dupla da esperança, da nossa legítima expectativa na vida melhor, na finalização dos nossos sofrimentos, tenhamos a certeza de que eles terão fim, de que eles um dia, né, não terão mais necessidade de existir em função dos aprendizados que nos trouxeram. Se por um lado assim, mais ou menos se estabelece a nossa expectativa, por outro, nós temos a espiritualidade que espera de nós, espera que o nosso coração produza frutos, né? E quando nós falamos de Jesus e trazemos, assim como Emmanuel, né, fala do Monte Sinai, que é uma metáfora da justiça, o Monte Tabor, né, na circunstância já do Cristo, é uma metáfora dessa perspectiva futura de evolução, de aprimoramento, de conquista, né, da plenitude do espírito. Não é à toa que Jesus usa no imperativo, né, o sede perfeitos, né, assim como o Pai celestial, como perfeito é o Pai celestial, por conta de estarmos fadados a essa perfeição e que vamos atingi-la através do exercício das leis morais, através das circunstâncias da nossa encarnação. Então, quando nós temos aqui o Sermão do Monte, por exemplo, nós também não podemos deixar de registrar, quando nós falamos da imortalidade,
que Jesus regressa à pátria espiritual e aparece a Maria de Magdala, né, atestando a imortalidade. Isso é de uma simbologia fundamental, principalmente quando nós nos atrevemos a falar de esperança, né? Quando essa mulher que foi alijada, né, rotulada pelo contexto social como uma alma perdida, um coração equivocado, alguém de desvalor, e o Cristo a erige a uma condição nobre e digna, né, reconhecendo a preciosidade daquele coração, ele poderia ter aparecido à sua mãe, aos discípulos, né, mas ele aparece para ela, atestando a imortalidade e simbolizando esse reconhecimento do valor de todas as criaturas filhas do Pai, né? Todas as criaturas irmãs. Então, voltando à carga, porque não é exagero falarmos, a imortalidade é um vetor importantíssimo para que a gente acredite, né, que a esperança vale. Assim como a fé, a confiança, a resignação, a paciência, né? Esperar que outro dia virá, como diz Maria Dolores. E a gente pode afirmar, como nós já dissemos um pouquinho antes, né? Todas as religiões cristãs necessariamente acreditam em algo depois da morte, mesmo que esse algo seja um destino estático, né? Não haveria cristianismo se não houvesse a imortalidade, né? Exatamente por conta disso. E Kardec, o nosso querido codificador, já rumando para o final da nossa fala, ele vai usar a expressão vida futura, né? Trazendo essa essência da moral cristã como algo que realmente explica a justiça divina. Não fosse a reencarnação, não fosse a imortalidade, não fosse a lei de causa e efeito, não fosse a reencarnação, como nós poderíamos acreditar na justiça divina e termos esperança de que as coisas vão se equalizar, né? A gente muitas vezes se frustra porque nós temos a expectativa de que isso se dará no nosso tempo, sob a nossa vista, e não necessariamente acontece assim, né? Nós nos frustramos nessa expectativa, por isso o exercício da fé. Por isso que quando nós conversamos com algum irmão desencarnado no equívoco, né, engendrado nos seus planos de vingança, pelas dores que sofreu, a gente orienta, né, reconhecendo a legitimidade da sua dor e respeitando naturalmente, que ele confie, porque o perdão também o perdão é você aceitar, não mais se ater àquele sofrimento, buscar ser feliz, confiando que a vida por si mesma vai cobrar, né, consciência a consciência, o equilíbrio que falta a cada uma delas. Então, vem o codificador, preparado e cumprindo essa missão de nos trazer o Cristo Consolador para nos dizer: olha, apesar de todas as dores, de todos os desafios, a vida futura existe, né? Somos seres imortais, estamos imperfeitos, mas somos perfectíveis e nós devemos, né, estar atentos à busca dessa felicidade possível aqui na Terra, conforme rezam lá as questões 920, 922 do Livro dos Espíritos, mas dentro das possibilidades que a casa planetária já pode nos dar de felicidade. E lembrando aqui um exemplo, há poucos dias assisti uma entrevista que me foi enviada por mensagem, essa entrevista não assisti ao vivo, né? No programa do jornalista Pedro Bial, ele entrevistou uma mulher chamada Edith Eva Eger. Acho que se pronuncia assim o nome dela. A Edith Eger é uma mulher que nasceu na Hungria, judia, e quando ela tinha 16 anos de idade, hoje ela conta com 93 anos de idade, está encarnada, mora nos Estados Unidos. Ela foi presa com a sua família, né, pelos nazistas na Alemanha, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e foram todos para o campo de concentração de Auschwitz. E lá, ela contava com 16 anos de idade, sua irmã também foi presa, toda a família.
Ela dançava balé e na noite em que a sua mãe estava sendo assassinada, o médico Joseph Mengele, inclusive ele depois fugiu, veio para o Brasil, se escondeu aqui até a sua desencarnação e a obrigou a dançar balé para ele. Ela sabia que a sua mãe estava sendo assassinada. Era um momento extremamente difícil, já estava passando muita fome, muita necessidade, e ela teve que dançar para ele. Ela é autora do livro A Bailarina de Auschwitz, onde ela conta essas experiências, dentre outros livros, né? E ali não, né? Assim, com todo o contexto da guerra, né? Começaram grandes provações na vida dela e da família e de todos, né? E aquela noite foi uma noite muito difícil para ela. E ela foi dando a entrevista para o jornalista e ela ia dizendo que ele pergunta como que ela conseguiu, né, passar por isso. Ela conta que no momento onde ela estava sendo, né, submetida àquela tortura, àquela crueldade, ela conseguiu fechar os olhos, se imaginar na ópera de Budapeste e ao som da ópera, da música, né, Romeu e Julieta, do balé, ela dançou. Ao terminar, ela recebeu um pedaço de pão e ela disse assim: ali eu tive uma escolha. Eu podia comer o pão rapidamente, ou eu podia subir até o estrado onde eu dormia e dividir o pão com as meninas que dormiam comigo. E eu escolhi a segunda opção e dividi o pão com elas. E deflagrando, né, essa sequência de situações muito dolorosas, ela disse: eu fui me dando conta que à medida que eu ia me aproximando cada vez mais da escuridão e do inferno, assim ela usa nessas palavras, eu me sentia cada vez mais forte. E eu consegui transformar a minha raiva em pena daqueles guardas que usavam aquelas fardas. Enfim, de toda sorte de acontecimentos muito cruéis, ela conseguiu sobreviver. Ela foi inclusive encontrada entre cadáveres por uma infantaria americana, foi resgatada. Ela se formou aos 40 anos em psicologia. Hoje ela dá aula numa universidade americana. E ela é doutora em psicologia e ela trata pacientes que sofreram grandes traumas, tanto físicos quanto emocionais. E o Pedro Bial se emociona muito na entrevista, quem assiste se emociona muito na entrevista, onde ela vai nos falar de esperança, onde ela vai dizer que nós temos essa escolha e ela diz: a pior prisão que nós vivemos está dentro da nossa cabeça, mas a chave da cela está no bolso. Muitas vezes nós não sabemos lidar com a situação e olhar pela perspectiva esperançosa de que nós vamos conseguir passar por aquilo e que aquela experiência não vai nos definir. Nós é que vamos escolher aquilo que vai nos definir. Recomendo muito que quem não tenha assistido ou não conheça, assista, passa a conhecer essa alma iluminada, né? E que veio falar também da situação da Covid. Ela disse: o Holocausto para mim foi uma oportunidade de hoje ser quem eu sou. A Covid também é uma oportunidade, não deixa de ser uma oportunidade, apesar de todas as dores que provocam, porque isso vai nos permitir escolher, né, a atitude e o sentimento que vai nos guiar. De modo que, esperando que esse tema seja para nós um convite de reflexão, que a canção da esperança de Maria Dolores possa nos inspirar, que essas pinceladas, né, das nossas falas sobre a grande mensagem do Cristo e a grande interpretação iluminada da doutrina espírita, né, trazendo o Cristo Consolador para nós, nos fomente tanto a nossa vontade de aprofundar nesses assuntos, se assim quisermos, como utilizar de todos esses recursos para repensarmos, né, as nossas condutas, as nossas atitudes, a valorização do nosso tempo e, principalmente, nutrir o nosso coração, que muitas vezes se encontra enfraquecido pelas amarguras da vida,
que são reais. Ela inclusive fala, não estou dizendo que não há o mal no mundo, né? Mas faz toda a diferença o modo como nós vamos percorrer essa estrada. Então que possamos percorrer com o coração nutrido de esperança, porque sempre, depois de todas e quaisquer circunstâncias, outro dia virá. Desejo muita paz a todos, uma noite, né, de esperança, de paz, de tranquilidade. Vou fazer aqui uma pequena prece, peço desculpas pelo tempo, para que, fechando os olhos, possamos imaginar o nosso amigo, o nosso irmão, o divino pastor de nossas almas, visitando as nossas casas, bafejando em cada cômodo das nossas residências, dos nossos lares, os bálsamos da sua farmácia bendita, atendendo às nossas necessidades. Quando a Ele agradecemos por tudo e por tanto, pelo pão do corpo e pelo pão espiritual, rogando que nos envolva hoje, agora e sempre, e nos guie em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada a todos, muita paz e até a próxima. Um grande abraço.